Pessoal, passando aqui para responder a mais um Fala Minha Gente. E vamos começar pela pergunta de Dantinhas Vilar. Haverá revisionismo histórico? Ustra será herói nacional? Veja, Dantinhas, o que depender de mim, não. Nós entendemos que a ditadura militar foi um período triste da vida brasileira e que ela deve ser revisitada para conhecer o que nós não devemos repetir, aprender com os erros do Brasil e poder construir um país onde cada vez mais a democracia seja fortalecida. Ustra foi o primeiro militar condenado por tortura no nosso país, foi punido por isso e jamais poderá ser um herói nacional. Um torturador não pode ser, em nenhuma nação digna, um herói nacional. E é importante a gente dizer isso de maneira muito clara. E tem vários livros que mostram isso. Eu vou sugerir aqui alguns para vocês. Tem Ato e Fato, de Carlos Heitor. Tem 10 reportagens que abalaram a ditadura, de Fernando Molica. Em 1964, o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático, instituiu a ditadura no Brasil, de Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes. Então, tem vários livros que vocês podem ter acesso para conhecer um pouco da nossa história, aprender com os erros e jamais repeti-los. A próxima pergunta é do grupo de escoteiros Eduardo Campos, que pergunta: quantos pernambucanos foram afetados, perseguidos e constam como desaparecidos políticos? Mandar um abraço para esse grupo de escoteiros que fica da cidade de Barreiros. Veja, a Comissão da Memória e Verdade do Helder Câmara, que fez esse trabalho em Pernambuco, levantou em mais de 157 depoimentos que em Pernambuco foram entre 51 mortos e desaparecidos. A Comissão da Verdade do Brasil fala em mais de 190 mortos e mais de 200 desaparecidos. Um período triste da nossa história, um período onde vidas foram retiradas, pessoas foram perseguidas pelo simples fato de querer a democracia, a liberdade e pensar diferente. A próxima pergunta é de Bruno Bastião e ele pergunta o que há por trás do milagre econômico. Muito bem colocada essa pergunta, porque aqui nós vamos ter a oportunidade de desmistificar o que é dito em torno do milagre econômico. Primeiro, houve um crescimento. Antes dos anos 70, o crescimento médio era em torno de 3,4% do PIB ao ano. E no ano de 73 cresceu 14%. Mas a gente faz uma pergunta aqui: para quem servia esse crescimento econômico? Tem uma fala do próprio Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, que diz que primeiro nós precisamos crescer o bolo para depois dividir. Eles esqueceram de dividir o bolo. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês terem uma ideia. Em 1964, 1% mais rico do Brasil detinha 17% de toda a riqueza do país. No final da ditadura, esse mesmo 1% chegou a 30% de toda a riqueza do país na mão de apenas 1% da nossa população. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo caiu em torno de 50% durante o período da ditadura militar. E o crescimento havia, mas não era distribuído, mas isso foi abalado por duas crises no petróleo. E a inflação chegou em 85, por exemplo, fruto de um reflexo dessa crise, a 223% ao ano. E o endividamento do Brasil cresceu muito. Em 64, quando teve o golpe, era de 15,7% do PIB e quando terminou o período ditatorial do nosso país, a dívida chegou a 54% do PIB. Ela passou de 3,4 bilhões em 64 para mais de 100 bilhões em 85, um crescimento de 30 vezes da dívida externa. Então aqui eu pergunto, esse milagre econômico serviu para quem? Se a inflação passava 200%, o salário mínimo a metade do preço, a concentração das grandes riquezas dobrou, a dívida interna multiplicou por 30 vezes, então não serviu ao povo brasileiro. A próxima pergunta é do Marcos Vinícius: como o legislativo pode diminuir o avanço da nossa sociedade em direção a esse passado? Veja, Marcos, primeiro a gente tem que ter um compromisso de não aceitar nenhuma proposta, nenhum funcionamento que vá de encontro à democracia. Vocês viram recentemente um deputado federal, Eduardo Bolsonaro,
defender um novo AI-5, que foi o ato mais agressivo de todos dentro do período da ditadura militar, que fechou o Congresso, que cassou mandatos, que autorizou perseguir manifestações culturais. Então nós entramos com a ação, deputados de oposição, para colocá-lo no Conselho de Ética e cassar o seu mandato. A gente não pode aceitar, no regime democrático, nenhuma insinuação de uma ditadura. E mais do que isso, a gente tem que fortalecer as nossas instituições, fortalecer todo o caminho democrático para que jamais seja nem insinuado um caminho diferente desse. A próxima pergunta é de Eduardo Nino, e é o que Eduardo Campos lhe falou sobre o dia em que Dr. Arraes foi deposto. Veja, meu pai sempre teve a oportunidade de nos contar com detalhes o que ele tinha escutado, né? Ele nasceu um ano depois disso daí, e eu lembro que sempre foi destacada a maneira como o Dr. Arraes reagiu a isso. Ele tem até um vídeo em que ele fala, em que ele diz: eu tenho 8 filhos e meus filhos vão querer saber como o pai deles reagiu num momento como esse. Agora, melhor do que eu contar isso, é vocês assistirem um depoimento de Dr. Ivan. Dr. Ivan tem mais de 90 anos, estava com o Dr. Arraes dentro do palácio no dia em que houve o golpe de 64, e ele vai contar o que é que aconteceu naquele triste dia para o nosso país e para o nosso estado. Eu estava aqui. Em 1º de abril de 64, quando nós fomos acuados aqui no Palácio. E quando depuseram o Dr. Arraes, depuseram prendendo, mediante a força demonstrada. Eu estava aqui. O Dr. Arraes foi conduzido preso para o 14RI. Eu fui para o 7PRO. Então fui por uma questão incidental, fui testemunha dos fatos que ocorreram nesse dia. E não me arrependo de nada, nenhuma posição que adotei até então. Isso aqui é uma tentativa de sobrevivência nos métodos nazistas, nos métodos fascistas, e utilizando-se uns tipos, umas lideranças que não têm nada de liderança, são os medíocres que estão implantando isso, aproveitando uma circunstância ocasional de uma polarização indevida, polarização absurda, que não leva a nada nem tira o país de uma crise que está vivendo. Não adianta hoje querer mistificar e dizer que era melhor ter assassinado do que torturado. Isso é a declaração do nosso presidente. Ele declarou isso e não fez segredo, não. Depois ele fica tentando desmanchar as bobagens que diz.